escopo da sua sentença eram geralmente estranhas. Às vezes, uma ou duas palavras numa sentença não fazia nenhum sentido. É como se eles já haviam aprendido a nossa língua muito bem, né? E, de vez em quando, aqui e ali, ela tinha suas falhas. As vozes parecem que ser bem claras e altas, né? As vozes dos espíritos. A depleção de energia, na realidade, não parecia ser um problema. Eventualmente, né, eu aprendi através de outras vidas que estavam recebendo mensagens singulares de algum lugar. Dan já me falou também sobre as mensagens reversíveis. Ouve constantemente de outras dimensões que muitos dizem que eles estão vivendo num mundo paralelo e também em mundos espaciais. Edgar John, da Alemanha, tem sido um AAEVP membro desde 83. Ela gravou o seguinte. Centenas aqui, estão aqui. Nós estamos aqui para amar aqueles assustados da Terra. Amanhã nós estaremos na superfície da Terra do tempo relógio. Nós estamos nos ejetando. Quando você considera de que isso é realmente fascinante, nós operamos aqui na Terra pelo relógio, né? Eldegard veio essa mensagem, ele liga-se muito bem com aquela que eu gravei. Então perguntei se o tempo do mundo deles era o mesmo para eles como é para nós. Uma voz classe A respondeu, a nossa teoria é, nós vemos aqui, é o mesmo. Quer dizer, isso faz sentido. Se nós jamais viajarmos a um outro mundo, nós temos que operar de acordo com o tempo deles, se eles estiverem. E não o tempo do plano terráqueo. Jutta Liebmann, uma amiga da Alemanha, escreveu de que ela havia muitos contatos gravados do espaço. Ela também acha e sente como eu sinto de que a falta de energia, na realidade, não parece ser um problema. Alguns dos seus contatos dizem que ele vem de um planeta chamado Metária, e isso na região da Alpha Centauri. Há aqueles que dizem que vem do sistema Sirius. Eu, com a Jutta, Danny, Eldegard, todos nós gravamos mensagens relacionadas ao Alpha Centauri e nenhum de nós conhecíamos naquela época nós nos conhecíamos na realidade naquela época. Como a Jetta, nós gravamos mensagens sobre Sirius. Portanto, eu posso continuar infinitamente, né? Eu acho que a única coisa que eu posso fazer é passar uma amostragem muito simples de centenas de vozes que eu já recebi de um ou mais mundos lá fora e que eu acho que não é mundo espiritual e que não é espírito. Eu perguntei de vários dias quanto à composição dos seus corpos. Uma manhã, depois de focalizar a minha atenção no espaço, né, uma voz bem clara me diz o seguinte: nós fomos feitos de K4 Xerox. O que significa, eu não tenho ideia nenhuma, mas pelo menos eu sei agora. Agora, nesse próximo exemplo, eles evidentemente estão ao lado desse equipamento quando alguém diz, eu estou dentro da fase AVA. Já me foi dito de que eles têm artesanato de audição, e isso provavelmente explica como que eles podem ouvir as nossas perguntas e responder, seja lá qual é o equipamento que eles usam. Neste próximo exemplo, eu ainda estou tentando de saber mais sobre o mundo deles, e vocês vão me ouvir perguntar se eles têm estações, explicando que no meu mundo tem. Quase que antes de eu terminar minha pergunta, uma voz bem alta diz, tá certo? We have 4 seasons in my world, the Earth, planet Earth. Do you have seasons in your world? That's right. Do you have seasons in your world? That's right. Eles me disseram várias vezes de que eu sou parte de um sistema.
E nesse segmento vocês vão me ouvir perguntar que sistema, eu pertenço a que sistema, não obstante nós não sabemos se isso na realidade é o nome do sistema. O mundo não é encontrado em qualquer tipo de dicionário de plano terráqueo. E uma voz responde minha pergunta, Tawa Loget. Alguém me disse uma manhã, né, que nós temos uma aparência de amarelos. Vários dias eles têm falado sobre vir e me ver, né? E eles que eles sentariam na minha janela, né? 2 dias depois de receber a mensagem, nós parecíamos amarelos. Eu estava sentado no meu escritório, lendo como eu faço, né? E dando uma olhada para cima, lá estavam eles. Um objeto redondo, amarelo, do tamanho de uma bola de basquete, né, lentamente caindo lá fora, né, em frente da janela, a mais ou menos a uns 8 pés de distância. Estava em vista em aproximadamente durante 3 segundos somente, eu vi. Portanto, esse amarelo que eles me haviam me dito, eles pareciam como ele, ou provavelmente seria o objeto que eles haviam me mandado, não sei. Na manhã seguinte, quando eu perguntei se eu havia visto na noite anterior, né, uma voz robótica me respondeu, nós vemos lá, nós podemos ver depois dela, sim, dê uma olhada depois dela. Um dia ou 2 depois desse contato, eu comecei a desenvolver uma condição epidérmica muito séria, pela qual eu tive que ver um médico. O doutor me havia dito que ele nunca havia visto coisa desse tipo e me deu vários remédios. Depois de várias semanas, lentamente começou a desaparecer. Nesse próximo exemplo, vocês vão me ouvir e perguntar por que eles vieram ao planeta Terra. Não obstante, nem todos eles computas, né? Não é difícil de compreender o que é que eles significam à medida que uma pessoa responde a minha pergunta imediatamente. Por exemplo, eles me responderam, para ajudar o homem, é alguma coisa para fazer lá agora. Foi o que eles... How do you come here? Why do you come to planet Earth? Eles falaram comigo sobre os deuses dele e, na realidade, uma manhã eles me disseram que o Deus dele está comigo quando eles dizem, meu Deus está com você. Eu duvido, de uma certa forma, de que a presença física dele, né, que se eles tiverem uma, na realidade, estava na minha sala de gravação, talvez eles queriam dizer sobre a conscientização dele. De qualquer forma, neste próximo exemplo, eu respondi a mensagem dele. Ou seja, meu Deus está com você. E vocês vão me ouvir perguntar o nome do Deus dele. Novamente, minha pergunta foi respondida em segundo, mais uma vez demonstrando de que eles nos ouvem e podem responder. As suas respostas é uma surpresa, né? A resposta, na realidade, não faz muito sentido, né? Porque nós temos um Deus diferente. Alguma coisa que sabe em todos os lugares, alguma coisa sabe de que um grupo virá aqui embaixo. Tell me, what is the name? What is your name? The name of the God and the world that is speaking to me now. Thank you. Em outras palavras, ele sente que o Deus dele está em todo lugar e sabe tudo. 2 atributos que nós sentimos que os nossos deuses têm. Será que não é interessante de que eles dizem que o Deus deles sabe tudo? Um grupo, em outras palavras, de que ele sabe de que eles virão
aqui. E quando nós viajarmos em mundos distantes, eu imagino que algum dos problemas dos viajantes é pedir ao nosso Deus pareceiro estar consciente deles e protegê-los nas suas jornadas. Eles têm dias diferentes, nós também? Será? Bom, isso não é inesperado. Francamente falando, eu me preocuparia muito mais sobre eles se eles não acreditassem num Deus. As vozes do espaço falam tão bem do lado reverso de nossas vidas como as vozes dos espíritos. Mensagens singulares continuam a ser ouvidas com vozes atípicas às vezes. Eu já ouvi histórias horrorosas daqueles que dizem que eles foram raptados e eles examinaram, logicamente, as naves, essas coisas todas, entidades que encontraram, né, e com criaturas. Eu, logicamente, não descarto essas histórias, porque as violações mentais e físicas não é moralmente aceitável ao homem. Não obstante, ele não faz isso o tempo todo para a sua própria espécie. Em considerando a mensagem, meus colegas e eu, nós recebemos, tornou aparente de que eles vêm de mundos diferentes, de dimensões diferentes. Aquelas entidades, meus amigos e eu, que temos estado em contato com eles, parecem ter um sentido de moral. Eles expressam amor, amizade e o desejo de ajudar. As qualidades com as quais eu estou bem familiarizado e compartilho. Agora, colocando ao lado as condições da pele, eu desenvolvi, depois de estar exposta à esfera amarela, todos os contatos que eu tive foram todos positivos. Não? Nenhum dos meus colegas, tendo contatos assim, reportaram experiências negativas. Eu nunca senti de que aqueles que falaram comigo desses mundos, não considerado o espírito, foram criaturas estranhas. Não. Há uma relação, uma ligação entre todas as formas de vidas, seja lá qual for o formato ou conscientização eles possam ter, onde quer que sejam encontrados seus mundos. Uma das questões que os entrevistadores sempre perguntam é se eu jamais ouvi de alguma coisa, alguém famoso. Eu acredito que sim, e desde que eu não estou ansiosa em terminar, né, no nosso National Tabloid, não? Eu sempre tento ser mais down, né? E eu sempre respondo e encorajando a entrevista que continue. Eu quero enfatizar